Bom dia, pessoal, bom domingo, feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aí seguindo a leitura do livro de hoje. Então, hoje nós vamos com mais uma obra clássica, obra de Victor Hugo. Aqui é o livro original dele, escrito em 1869. É uma obra de colecionador, capa dura, escrita em alto relevo, com todas as figuras. Lindo esse livro aqui para colecionador. Mas o livro que eu li foi essa tradução e adaptação do Valcir Carrasco aqui do Brasil, né? E linda essa obra aqui que permaneceu todo o texto, toda a cronologia, toda a emoção e todo o suspense do livro original, tá? Então hoje nós vamos falar do livro Os Miseráveis, vamos entender porque uma obra fica clássica. Então, como que uma obra se torna clássica, né? É a capacidade dela ser reescrita, ser readaptada por outros autores em outras línguas, em diversos locais do mundo. Esse livro de Victor Hugo, que foi escrito em 1862, ao mesmo tempo que ele foi lançado lá, ele foi lançado em mais em 3, 4 línguas, inclusive no Brasil, né? E essa adaptação feita lá no Maranhão, por um escritor brasileiro. Então, essa capacidade do livro ser reescrito. E outra característica de um livro clássico é que com a passagem do tempo, pode passar muito tempo, os personagens e todo o contexto da história, ele ainda é atual. Ele sobrevive com o passar do tempo. Então, tudo aquilo que você vê nos livros Os Miseráveis, todos os personagens, as lutas sociais, né? Porque tem vários personagens no livro Os Miseráveis, você reencontra ainda hoje. Então essa capacidade de se perpetuar no tempo faz um livro ser clássico. Então quando esse livro foi lançado, mais ou menos na mesma época, vários leitores brasileiros estavam lendo esse livro. E um ilustre leitor, que foi o poeta baiano Castro Alves, leu esse livro, né? Que ele fez aqui, esse livro aqui, ó, Espumas Flutuantes, né, com a poesia Mendicidade, né, que fala sobre a mendicidade, essa parte da profissionalização dos mendigos, né, o poeta denuncia isso, e nessa poema, obras feitas por vários escritores do mundo, como nos teatros, né, então você vê essa obra sendo difundida por todos os lugares do mundo. Então o título original francês, Les Misérables, o que significa os miseráveis, né? São uma camada social que mendiga, uma camada social que tem piedade, que tem dificuldade, às vezes vista como cruel, como ruim, algo digno de piedade. Então ele retrata essa vivência do personagem principal, do protagonista, do Jean Valjean, né? O Jean Valjean, ele é a característica da miserabilidade. Então o enredo dele é todo descrito em relação a esse personagem principal. Então, contando um pouco da história de Jean Valjean, ele é um menino pobre, né, órfão de pai e de mãe. Ele foi criado pela sua irmã, que tinha vários filhos. E num dia bem frio de inverno, ele estava com muita fome. Na casa dele estava com dificuldade da compra de alimentos, e ele roubou um pão. E em virtude desse roubo, desse pão, ele foi preso e ficou vários anos na cadeia. Passou muitas dificuldades, mas o livro ele começa da soltura do Jean Valjean, depois de 15 anos preso. O estudo era muito caro, existia muita pobreza. Então o cenário do romance, porque tem um romance no livro também, o cenário de todo o contexto da história acontece nesse período, né? Com a Revolução Francesa, com todas as guerras, tudo aquilo que estava ocorrendo na França nesse momento histórico. Então, após a soltura de Jean Valjean, vai passar todos os cenários de dificuldade, né? Que ele não é aceito, né? Nem nos hotéis, não é aceito em lugar nenhum na sociedade, porque ele tem essa carta amarela aí de que foi presidiário. E desenrola muitas histórias, muitas dificuldades, com vários enredos, vários personagens, né? Histórias individuais se agrupam toda. Tem o policial, né? Que ele percorre o tempo inteiro do livro buscando prender o Jean Valjean, porque ele tem certeza que mesmo que ele foi solto, ele nunca vai ser ressocializar, né, na sociedade, ele vai ser levado a ser preso novamente. Tem a história da Cosette também, que é filhinha, que é abandonada pela mãe, né,
que depois se torna filha adotiva de João Valjean, e ele cuida muito dessa menina. Eles ficam escondidos num internato de freiras, e acontecendo toda a revolução, e o policial percorrendo para prender ele. Eu não vou contar spoiler do livro, que é muito legal, é muito interessante. Você vai percorrer por várias surpresas, você vai percorrer por várias dificuldades sociais, diversas vozes, diversos personagens. É muito interessante, a história é viva, sabe? A história é interessante, e até pela essa questão da publicidade dos jornais também, você vai perceber que tem essa pegada também da falsidade dos documentos, da publicidade nos jornais, da interpretação das publicações. Isso é bem interessante. Então, nesse domingo eu fico com esse livro e indico essa obra clássica de Victor Hugo.